Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Prolímpico, a mais um encontro. Eu sou o professor Carlos Rocha e eu estou ministrando esse encontro hoje sobre álgebra, né? No nosso primeiro encontro, nós trabalhamos inúmeros exercícios, né? Probleminhas algébricos envolvendo equações e situações problema. No encontro de hoje vamos continuar trabalhando, né, com esse grande guarda-chuva aí das Olimpíadas, que é a álgebra, só que com uma abordagem um pouco diferente. Eu quero trazer para vocês operações, números e mais álgebra, né? Como vocês sabem, esses temas eles são fundamentais para quem quer ir longe na matemática, né? Números, operações e álgebra. A gente pode até pensar que já conhece bem essas ideias, afinal a gente usa praticamente todos os dias, né? Para contar, medir, calcular. Só que nas Olimpíadas, né, os problemas eles pedem mais do que apenas fazer conta. Eles exigem muita estratégia, criatividade e também organização do raciocínio. Nesse contexto, né, as operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão elas são ferramentas que a gente precisa dominar muito bem. Os nossos alunos precisam dominar muito bem essas ferramentas. E às vezes um problema de Olimpíada ele exige apenas que você saiba aplicar essas operações com inteligência, né? Embora isso aconteça, em outros momentos também é necessário pensar fora da caixa, né? Descobrir padrões, testar possibilidades, encontrar caminhos diferentes. E aí é que entra a álgebra, né? Porque ela nos permite representar ideias com letras, generalizar situações e resolver problemas que são relativamente mais desafiadores. Então, além de estudar esse conteúdo e aprender essas ferramentas, é importante dominar bem os números, as operações algébricas, e aí certamente nossos alunos estarão mais preparados para raciocinar rápido, com clareza e resolver os desafios olímpicos com uma relativa confiança, né? Que isso também é muito importante. Bom, seguindo aí nessa toada, eu trouxe uma sessão de exercícios, né, de problemas para a gente investigar junto hoje. Então acompanhe comigo primeiro. Considere a seguinte operação. Então esse é um problema muito comum em Olimpíada, né? O examinador ele define uma operação específica, nesse caso aqui é uma operação que é denominada de θ. Então, o que é que acontece quando eu pego e calculo 2θ2? 2θ2 é exatamente 2 mais 3. E aqui nesse caso, a gente tem que enxergar o padrão, né? 6θ3 é igual a 6 mais 7 mais 8. Então, olha só. A partir desse segundo exemplo que o exercício nos deu, a gente pode intuir que o 6 ele é o número de partida, né? O número natural de partida. Eu vou começar a somar a partir do número 6. E esse 3 que está aqui à direita, ele indica para a gente a quantidade de números que serão somados, né? Que serão adicionados a partir do 6, que é esse número inicial. Então, uma dificuldade que o nosso aluno poderia ter aqui, professor e professora olímpicos, é de identificar esse padrão. Mas aí, em geral, dentro do próprio exercício, ele já trabalha alguns exemplos para os nossos alunos intuírem o que é que deve ser feito, né? E como operar com essa definição, né, dessa operação θ aí. O que você deve fazer. Então, o que é que o exercício pede? Ele diz para a gente que se xθ9 é 4.554, então o valor de x é. Ora, partindo desse princípio, a gente viu que se tem xθ9, significa dizer que eu vou começar a somar a partir do x e vou fazer essa adição com os 9 números seguintes a partir do x, ou seja, vai aparecer x mais 1
x mais 2, x mais 3, x mais 4, x mais 5, x mais 6, vamos lá, não se cansem não, x mais 7, x mais 8, parou aqui? Vamos ver quantas já tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já tenho os 9 números que devem aparecer, beleza? Então, esse cara aqui é o pontapé inicial, é de onde nós vamos começar a fazer a soma. E esse número aqui ele vai indicar a quantidade de termos que vai aparecer. Tudo isso tem que ser igual a 4.554. E aí a gente resolve essa equação para descobrir o que é pedido. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quantas vezes o x aparece aqui, né? Então ele vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então eu posso simplesmente escrever 9x, opa, deixa eu mudar aqui a canetinha, 9x igual a, selecionar o preto, prontinho, 9x mais, né? E aí vamos contar a parte numérica. Para contar a parte numérica, vou fazer uma soma de 1 mais 2 é 3, com 3, 6, com 4, 10, com 5, 15, 21, 28, 36. Então, vai aparecer mais 36. É ou não é? Bom, isso aqui tem que dar 4.554. Se eu somar o oposto do 36 em ambos os membros, vai aparecer essa expressão aqui, ó, 4.554 menos 36, que é exatamente 4.518. 4.518. Tá certo? Sim, 4.518. Beleza? Bom, aí para descobrir qual é o valor de x, eu vou dividir ambos os membros da equação por 9. E aí eu vou obter que 4.518 dividido por 9 é exatamente 502. 502. Tranquilo? Questão bastante interessante, né? Então aqui eu respondo, dá 502 o valor de x. Bastante interessante porque, dado três exemplos aqui, né? Nós precisávamos descobrir qual é o padrão para manipular, né, e operar bem com essa nova operação, né, aritmética aí. Bom, feito isso, vamos dar uma olhadinha no slide 2. O problema 2, que ele é relativamente parecido, também são definidas, né, duas operações aqui. A primeira operação, a delta, e a outra, quadrado. O que é que a operação delta faz? Deixa eu colocar aqui, calcular esses exemplos. A operação delta, ela pega o número A e soma com o triplo do número B, conforme indicado. A operação quadrado, ela pega o número A e soma com o quádruplo do número B. Então, basicamente, é aplicar essas duas operações dentro desta equação. E a gente precisa descobrir qual é o valor de 15 vezes y. Bom, para isso a gente pode começar destrinchando o que seria 4 delta 5y, certo? Então, a operação delta, ó, vamos olhar aqui, ó, ficar atentos ao que ela faz. Ela repete o primeiro e soma com o triplo do segundo termo. Então, multiplicar 3 vezes 5y é o mesmo que obter 15y. Tranquilo? Aí, bora olhar agora, por outro lado, o que é que nós obtemos ao fazer a operação 5y quadrado 4. Quem é 5y quadrado 4? A operação quadrado, ela pega o primeiro e repete ele, e soma com 4 vezes
o segundo termo, né? Nosso segundo termo é 4, então vai ficar 5y mais 16. Tranquilo? Vê se faz sentido. Bom, tranquilo, né? Vamos seguir aqui. E o que é que a gente vai obter a partir disso? A gente vai igualar as duas expressões. 5y mais 16 é igual a 4 mais 15y. E aí, fazendo aqui as operações algébricas necessárias, né? Eu vou obter que 12 é igual a 10y. Consequentemente, eu obtenho aqui, ó, que o y é exatamente 1,2. Ok? Só que a gente quer descobrir o quê? O comando é calcular 15 vezes y. Então, 15 vezes y é a mesma coisa que 15 vezes 1,2. Aí eu vou, por preferência, aqui trabalhar com fração. E aqui eu vou poder simplificar essas frações, né? Aqui por 5 e aqui vai dar por 5 também, vai sobrar 2. Então, isso é o mesmo que fazer 36 dividido por 2, também conhecido como 18. Tranquilo? Essa questão é bem interessante, né? É uma questão relativamente acessível para os alunos, né, de nível 1, e que trabalha, né, de uma forma mais lúdica, né, essas operações aí que não são tão usuais. Bom, vamos ver esse probleminha 3. Esse probleminha 3 também é definida uma nova operação, né? A nova operação, ela é dada por A asterisco, né? Vamos dizer que é um asterisco isso aqui. A asterisco B é igual a A vezes B mais A mais B mais 6. E aqui é dado um exemplo, né? O que é que o 3 asterisco 7 faz? Pega o 3, multiplica pelo 7, soma com 3, soma com 7, soma com 6. Então, isso aqui vai dar 21, isso aqui vai dar 10. Então, quando a gente somar tudo, vai dar 31 mais 6 igual a 37. Beleza? Aí, na letra A, ele pede para a gente calcular o valor de 9 asterisco 99. Eu vou abrir aqui um slide e vou fazer embaixo, tá? Aí aqui eu já printei a minha operação para a gente não ficar tendo que voltar toda hora. Então está aqui a expressão que define a operação asterisco, tá? Bom, o que é que a gente tem que fazer no final das contas? A gente tem que aplicar, né, uma substituição numérica, na verdade, né? Que a gente tem uma expressão algébrica e aqui, quando a gente atribui valores para essas incógnitas, a gente tem uma expressão numérica. Então, vai ficar 9 vezes 99 mais 9 mais 99 mais 6. Beleza? Bom, a gente pode enxergar essa soma da seguinte forma, né? Quem tem 99 tem 1 vezes 99. E aí você pode agrupar os termos aqui semelhantes, né? Digamos por assim dizer. Então, se você tem 9 vezes 99 mais 1 vezes 99, no final das contas você tem 10 vezes 99. E aí você soma esses dois outros números, 9 com 6 vai dar 15. E a gente sabe já, né, que multiplicar por 10 é mais fácil. É só acrescentar ali um zero. Então vai ficar 990 mais 15. Isso aqui é exatamente 1005. Beleza? Então a letra A está resolvida. Vamos ver aqui a letra B. A letra B pede para a gente encontrar um número racional, B, tal que 2 asterisco B é igual a B. Então, novamente, ó, vou fazer uso da definição da minha operação. Quem é 2 asterisco B? É 2 vezes B mais 2 mais B mais 6. Concorda comigo? Então, basta você trocar aqui, ó, na nossa definição da operação, no lugar do A você insere um 2, aqui você insere um 2 e aqui também. Beleza? Então vamos seguir. Isso tem que dar igual a B, né? Então eu posso pegar e subtraio B
os dois lados da igualdade. E aí eu vou obter que 2b mais 2 mais 6 é igual a 0. Isso é o mesmo que dizer que 2b mais 8 é igual a 0. Subtraindo mais uma vez, né? Agora o 8. Eu vou obter que 2b é igual a menos 8. Consequentemente, dividindo essa expressão anterior aqui toda por 2, a gente obtém que b é igual a 8 negativo sobre 2, que é menos 4. Tranquilo? Então, a gente encontrou esse número racional, né? O particular ele é um inteiro negativo aqui. Então, nós temos que o b ele vai valer menos 4. Ok? Bora seguir agora para a última parte do probleminha. Essas duas, né, letra A e B, elas são relativamente mais simples, né? A primeira ela já caiu numa equação de primeiro grau. E a letra C, ela é um pouco mais elaborada. Ela pede que a gente determine todos os inteiros positivos, certo? A e B, tais que, olha só, a hipótese, né, a limitação, a condição que ele cria, A menor que B. E, além disso, A asterisco B tem que dar 20. Então, eu vou começar escrevendo quem é A asterisco B, ok? A asterisco B é igual a A vezes B mais A mais B mais 6. Igual a 20. Isso aqui é por definição, tá? Da operação. E aí, nesse ponto aqui, eu vou subtrair 6 em ambos os membros e vou encontrar AB mais A mais B igual a 14. Tranquilo? Bom, quando chega numa expressão dessa, se você não consegue encontrar uma solução, né, diferente, alguma ideia para reduzir as possibilidades, nossos alunos, né, eles tendem a fazer, atribuir valores, tentativa e erro, né? Isso também é um caminho viável, porém ele pode ser tão trabalhoso quanto o examinador queira, né? Ou então, tanto quanto seja o azar, né, dos nossos alunos em atribuir esses valores aleatoriamente aí de escolhas, né? Então, o que é que eles teriam que fazer aqui? Encontrar dois números inteiros positivos, tais que o produto somado com cada um deles resulte em 14. A gente tem uma limitação aqui, né? Esses números eles têm que ser inteiros positivos. Então, a gente vai considerar aqui 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Só aí vocês veem que o trabalho ele não é tão simples. Então, a ideia aqui é recordar da seguinte propriedade. Se eu tenho, por exemplo, x mais y vezes, vamos colocar aqui, w mais t, né? Pela propriedade distributiva, eu posso distribuir esses produtos aqui, ó, com relação à soma, né? Aí eu vou obter o quê? Inicialmente eu vou obter xw mais xt. E depois y vezes w, y vezes t. Então vai ficar yw mais yt. Ok? Então você pode começar recordando isso para o seu aluno. Essa propriedade aí aritmética, né? Que é a distributividade. Bom, eu vou deixar isso daqui como um parêntese, digamos assim, né? Para a gente poder olhar sempre que preciso ou fazer referência logo mais, tá? Caso necessário. Então eu vou tentar traduzir esse lado esquerdo, né? Transformar esse lado esquerdo em algo parecido com o que eu tenho aqui. Beleza? Então, observe. O AB, você tem um cara aqui
gritando loucamente: me bote em evidência, me bote em evidência. Aliás, não só um cara, né? Você tem dois caras, você tem dois fatores aqui, ou A ou B, você pode colocar em evidência. Como não interfere, né, no resultado, quem eu vou colocar em evidência, eu vou escolher o A. Então, quando eu escolho o A, né, eu estou olhando para cá, ó, gente. Estou olhando para esses dois primeiros termos aqui. Quando eu escolho A, eu vou obter A, que multiplica B mais 1. Beleza? Mais B. Isso aqui é igual a 14. 14. Então, meu desejo é que no fim do dia eu consiga escrever como um produto de dois termos. Então, tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Para eu poder fatorar, digamos assim, colocar em evidência mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o truque de adicionar 1, né, dos dois lados da igualdade. E agora, com isso, eu consigo observar que existe um outro fator comum aqui. Eu tenho o A vezes B mais 1, aí eu vou fazer questão de destacar aqui, ó, mais 1 vezes B mais 1. Tranquilo? Resultando quanto? 15. Ah, então peraí, você está querendo dizer que pode colocar em evidência mais uma vez? Exatamente. A gente pode fatorar mais uma vez aqui. Quando a gente colocar em evidência, né? Isso aqui é B mais 1 multiplicado pelo que sobra. O que sobra é A e mais 1. Beleza? Então vamos colocar A mais 1 aqui, igual a 15. Ora, eu tenho que lembrar também do, né, universo em que eu estou lidando com esses objetos, esses números. São todos números naturais, né? Inteiros positivos. Então, vamos fazer a seguinte observação. Acredito que isso aqui eu não vou precisar mais. Então, eu vou tirar aqui da minha frente. Vamos fazer a seguinte observação. Quais são as possibilidades, né? Esse cara aqui é um número natural. Esse cara aqui é um número natural. Se eu fatorar o número 15, quais são as possibilidades para os produtos, né, que resultam 15? Então eu posso escrever o 15 como sendo 15 vezes 1. O 15 pode ser 1 vezes 15, importante a gente não esquecer. A gente pode escrever também 3 vezes 5. Ou a gente pode escrever também 5 vezes 3. Tranquilo? Então isso aqui eu vou colocar como observação para a gente, que a gente vai analisar casos. Só que tem ainda uma limitação, né? Ainda tem uma condição aí, um vínculo. O A tem que ser menor do que o B. Então eu queria que vocês observassem que se o A é menor do que o B, isso significa dizer que somando uma unidade aqui, ó, dos dois lados, que o A mais 1 é menor que o B mais 1. Tranquilo? Faz sentido? Faz sentido, né? Porque aqui eu tenho agora o A mais 1 e o B mais 1. Então eu sei o quê? Eu sei que o A mais 1 é menor que o B mais 1. Isso é importante na hora de eu atribuir as escolhas, né? Por exemplo, o A mais 1 pode ser o 15? Não, não pode. Né? Porque se o A mais 1 for o 15, significa dizer que o B mais 1 vai ser o número 1. E isso vai violar esta condição aqui. Tranquilo? Então isso enxuga as possibilidades para a gente encontrar esses números, tá? Então vamos fazer o primeiro caso. Vamos escolher aqui, ó, o caso em que o B mais 1 é igual a 15. Ora, se o B mais 1 é igual a 15, eu estou aqui, ó, minha galera, eu estou aqui nesse caso. Se o B mais 1 é o 15, isso significa dizer que o A mais 1 tem que dar 1. Beleza? Ou seja, isso diz para mim que o B tem que dar 14 e o A tem que dar 0. Certo? Então, vamos escrever no formato de par ordenado, tá? Que a gente já conhece bem. Eu vou colocar o A primeiro, nessa ordem aqui, tá bom?
só para facilitar a nossa vida, 0 e 14 é uma possível resposta. A gente vai verificar depois. E a segunda possibilidade aqui, no segundo caso, seria o que, gente? Seria b mais 1 igual a 5 e a mais 1 igual a 3. Ora, mas se isso acontece é porque o b tem que ser 4 e o a tem que ser 2. Faz sentido aí? E aí a gente pode escrever como sendo o par 2, 4. Tranquilo? Então, a gente encontrou possíveis resultados. Vamos fazer uma verificação. É importante também mostrar para o aluno que fazer a prova real, nesses casos, principalmente quando são questões discursivas, né? É tão relevante quanto encontrar a solução para o problema, porque pode ser que ele acabe esquecendo algum passo e aí o examinador pode acabar punindo ele, tá? Então, mais uma vez, deixa eu usar aqui todo o meu recurso tecnológico, vou printar novamente a minha operação e aí nós verificaremos para esses dois pares aqui se de fato as condições são satisfeitas, tá? Então a primeira coisa que eu tinha que verificar é que o A tinha que ser menor que o B, né? Vocês concordam comigo que o A é menor que o B aqui, né? O A é sempre o primeiro, como eu tinha fixado com vocês. Aqui é o 0 é menor que 14, 2 é menor que 4. Aí eu vou verificar só quem seria 0, asterisco 14. Ora, por definição, isso é 0 vezes 14, mais 0, mais 14, mais 6. E essa primeira parte, ela ó, cancela, e o final vai dar 20. Agora, quanto seria 2 asterisco 4? Isso é 2 vezes 4, mais 2, mais 4 e mais 6. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 com 2 daqui, 10. E aqui também é 10, né, gente? Então, o resultado, 20. E a gente encontrou os dois pares, né, em que as condições do enunciado da letra C são satisfeitas, tá? Então, esse é um problema que é bastante interessante. Quando eu vou lidar com esse tipo de questão, né, que eu preciso desse artifício algébrico, né, fatoração, em geral, os alunos eles não estão habituados a trabalharem, né, com essa simplificação, com esses agrupamentos que nós encontramos aqui, né, aqui nesse momento. Então, o que é que eu costumo fazer? Em geral, eu pego e começo escrevendo isso aqui, ó, x vezes y mais w, por exemplo. E aí eu faço a distributiva, trabalho de maneira insistente nessa propriedade, até que eles fixem. E aí também trabalho que o aluno enxergue da direita para a esquerda, né? Se você tem dois números, se você tem um produto de números em que um deles aparece aqui, né, nos dois termos, você pode conduzir e escrever dessa maneira aqui, que é mais conveniente em algumas situações. Então, essa escrita aqui, no meu ponto de vista, é um momento crucial aí, né? Talvez seja o passo olímpico para os nossos alunos performarem em algumas questões como essa. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora no próximo problema. Bom, no probleminha 4, eu trago uma situação problema, né? Então, para saldar uma pequena dívida, o pintor Brubério ele decidiu fazer um bico no próximo fim de semana. Então, como ele é um excelente profissional, não faltaram ofertas de trabalho. Ele está decidido entre duas. Então, a primeira ele tem a oportunidade, né? Ele tem a possibilidade de pintar o muro da Dona Odete. Esse muro ele tem base 30% maior do que a base do muro do seu Júlio, mas tem altura 30% menor que a altura do muro do seu Júlio. E a pergunta é: qual é a melhor escolha que ele pode fazer? Então, aqui naturalmente é uma questão que demanda um pouco de reflexão, né? Se o que ele vai ganhar é a mesma quantia
né? Então, Júlio, ó, ganhando a mesma quantia em reais em ambos os serviços, né? O trabalho mais vantajoso é o que vai demandar menos trabalho, né? Ou seja, nesse caso aqui, menos área para ele pintar. Então, a gente tem que analisar aqui duas situações, né, que relacionam também porcentagem e ver qual delas é a mais vantajosa para ele, sabendo que a gente está buscando o muro que possui a menor área. Tranquilo? Então, vamos lá resolver. Vamos supor aqui, ó, que eu tenha dois muros, tá? Eu vou fazer o desenho aqui e a gente vai analisar esses dois casos. Vamos supor que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo muro. E aí vamos ver aqui, ó. Odete, vamos colocar aqui. Odete, deixa eu mudar para caneta. Pronto. Aqui é Odete. E aqui é Júlio. Então vamos ver qual é o mais vantajoso. Vamos atribuir aqui alguns valores, né, algumas variáveis. Vou chamar de A esse comprimento e B esse outro. E aí a gente vai tentar fazer uma relação, estabelecer uma relação entre esses dois muros. Como é um muro retangular, nós sabemos que todos os quatro ângulos são retos, né? A área é dada por quê? Pela expressão A vezes B, em ambos os casos. E aqui, só para não perder o costume, né, o perímetro, que seria a soma dos lados, né, seria 2A mais 2B, mas nesse caso a gente só está avaliando uma dessas expressões algébricas aqui, que é a área, tá bom? Bom, então bora olhar aqui, ó. Ele fala que o muro da Dona Odete tem uma base 30% maior. Então esse aqui é o da Dona Odete. A base é 30% maior. Então é mais vantajoso aqui eu atribuir a variável A. E aqui eu escrevo 1,3 vezes A. Vê se faz sentido isso. Por quê? Porque 30% maior, nesse caso aqui, para a gente, significa dizer o comprimento que ele já tinha, mais 30% de A. Tranquilo? Só que nós já sabemos que 30% em decimal é 0,3. E aqui eu tenho 1A mais 0,3A. Isso é 1,3A. Beleza? Então, a primeira expressão aqui, né? A gente já estabeleceu um vínculo entre essas duas bases. Vamos ver agora a altura. Ele fala que a altura, né, o muro da Dona Odete tem a altura 30% menor. Então, vamos supor, gente, que o B ele é a altura do Júlio, do muro do seu Júlio. Como essa daqui é 30% menor, significa dizer que é o que ele já tinha menos 30%, né? Isso aqui vai dar, no final das contas, 0,7B. E aí eu vou indicar por quê, né? Porque isso aqui é um 30% de redução. Isso aqui é o mesmo que ter B menos 30% de B. Ok? A gente já sabe também que isso aqui é B menos 0,3B. Isso é o mesmo que 0,7B. Vê se faz sentido? Tranquilo? Então vamos lá. Aí agora eu vou representar por área, por A, o produto da base pela altura, que é a área de Júlio. Agora a área de Odete vai ser a base, que é este valor, multiplicado pela altura. Isso é 1,3A vezes 0,7B. Mais 1,3 vezes 0,7 vai dar 0,91. Então, isso é 0,91 AB. Ok? Então, no final das contas, a área da Dona Odete ela é menor. Certo? Então, a gente conclui o seguinte, ó, que 0,91 AB é igual ao AO, né, que é a área da Dona Odete, do muro. E esse valor, com certeza, é menor
do que o AJ, que é a área do muro do Júlio, seu Júlio, que é exatamente o AB. Tranquilo? Então aqui a gente tem 1 AB e aqui a gente tem 0,91 AB. Então qual que é mais vantajoso para ele? Mais vantajoso é pintar o muro da casa da Dona Odete. Então eu vou colocar aqui, ó, muro da Dona Odete. Faz sentido, gente? Então é interessante trabalhar esse tipo de exercício, porque aqui você tem duas situações, né, em que você tem que tomar uma decisão. Então, além, né, de toda a parte operacional e algébrica que a gente introduz, né, que o aluno ganha com esse problema, resolvendo esse problema, ele também tem que fazer escolhas, né? E isso que se trata de matemática, né? Tomar decisões e tomar uma decisão assertiva. Nesse caso aí, contextualizado, era ter vantagem, né, sobre um serviço em que ele ganharia o mesmo valor. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora no próximo problema? Bora lá, probleminha 5, observe a figura abaixo. A distância do topo do cubo no chão até o topo do cilindro na mesa é de 1 metro. Então ele está se referindo a essa distância aqui. A distância do topo do mesmo cilindro no chão até o topo do mesmo cubo na mesa é 4/5 do metro, ou seja, isso aqui é 0,8 metros, beleza? Aí ele pede para a gente descobrir a altura da mesa. Então, vamos lá, vamos tentar riscar aqui nesse outro slide, tá? Eu vou começar denotando por x a altura do cilindro. Então eu posso trabalhar com x aqui e com x aqui também, beleza? E eu vou introduzir uma outra variável que eu vou chamar de y para ser a altura do cubo. Então aqui também é o y, beleza? O objetivo da gente é descobrir a altura da mesa. Então se eu quero descobrir a altura da mesa, eu estou interessado em calcular essa distância aqui, ó. Ok? Então vamos considerar aqui essa distância toda como sendo a altura da mesa. E aí a gente pode observar o seguinte, isso aqui eu vou denotar por H, tá bom? Então isso aqui é H. Aí vamos observar o seguinte, eu consigo descobrir e relacionar a altura da mesa de duas maneiras. Repare, nesse caso aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele vai ser exatamente 1 menos x. Vê se você concorda? Porque 1 metro é essa altura daqui para cá. X é a altura do cilindro. Quando eu tiro essa altura do cilindro, vai ficar 1 menos x. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente fizer uma colagem, eu posso escrever que essa distância daqui até aqui também é a altura de quê? Da mesa. Então, a altura da mesa ela pode ser escrita como sendo 1 menos x mais y. Beleza? Aí eu vou avaliar agora a altura da mesa na outra configuração, na disposição em que o cubo ele está em cima da mesa e o cilindro ele está embaixo, tá bom? Então vamos lá, bora tentar fazer a mesma correlação. Daqui para cá a gente chamou de H, certo? Então vai ser essa distância daqui para cá que eu denotei anteriormente, né, que eu achurei também. Pronto, eu fiz aqui sublinhei aqui. Beleza. Então a gente sabe que daqui para cá é exatamente 0,8 metros, certo? 0,8 metros. Então eu posso escrever aqui com certeza que este pedacinho daqui é o que, gente? É exatamente 0,8 menos y. Vê se faz sentido. Não é isso? Porque
daqui até aqui é 0,8. Eu estou tirando esse y, que é o que está ali marcadinho em azul, tá bom? É a altura do cubo. E aí eu vou observar mais uma vez que a altura da mesa ela pode ser vista também como a soma desses segmentos, né? Então, a gente observa aqui, ó, que ela é exatamente 0,8 menos y mais x, que é esse pedaço daqui de baixo. Então eu só quebrei, né, em dois segmentos e depois somei todos eles. Tranquilo? Agora observe o seguinte, eu posso escrever uma igualdade aqui, né? Porque essa altura é a mesma. Então com isso eu posso escrever que 1 menos x mais y é igual a 0,8 menos y mais x. O que é que a gente ganha com isso? Fazendo as devidas organizações aqui, né, nessa equação, eu vou obter que 2y menos 2x é igual a menos 0,2. Tranquilo? Aí eu posso multiplicar tudo por menos 1, né, mas antes disso eu vou dividir tudo por 2. Então, vou dividir por 2 aqui. Vou dividir por 2 cada uma dessas parcelas, tá? A fim de obter y menos x igual a menos 0,1. E o passo seguinte é só multiplicar tudo por menos 1. Beleza? Então, eu encontrei aqui no final das contas a diferença entre o comprimento, né, a altura do cilindro e a altura do cubo. Então, eu vou basicamente usar esta informação, que a gente pode chamar aqui de asterisco, né, para dar um destaque. Vou usar essa informação para encontrar a altura. Por quê? Porque a altura, como eu já havia escrito, é 1 menos x mais y. Aí, se você preferir, é possível também escrever como sendo 1 menos x menos y. Certo? E aí nós já sabemos quanto vale x menos y. Essa expressão aqui, ó, por estrela, né, por asterisco, que está aqui, ó, ela vale 0,1. Portanto, a altura tem que ser 0,9 metros, né, ou ainda 9 sobre 10. Tranquilo? Uma questão bem bonitinha. Você trabalha aqui, né, equações, a utilização dessas variáveis para auxiliar nesse problema em que ele trabalha, né, duas situações diferentes. A situação inicial em que o cilindro está em cima, no topo da mesa, e o cubo embaixo. E a situação inversa, né, que o cubo está no topo da mesa e o cilindro está embaixo. Tranquilo? Então, resposta 0,9 metro. Bom, no problema 6, é dado para a gente que nós estamos numa situação com 4 números, certo? E a gente sabe que a soma dos 3 primeiros é 90, a soma do primeiro, do segundo e do quarto é 93, a soma do primeiro, do terceiro e do quarto é 96 e a soma dos 3 últimos é 99. Aí ele pede para a gente descobrir quais são esses números, tá? Então vamos denotar por A1, A2, A3 e A4, esses 4 números, tá? E aí, pela primeira informação, a gente sabe que a soma dos 3 primeiros é 90. Então, A1 mais A2 mais A3 é igual a 90. Vou colocar uma informação embaixo da outra. A soma do primeiro, do segundo e do quarto, isso é 93. E a soma do primeiro, do terceiro e do quarto é 96. A soma dos 3 últimos, ou seja, A2, A3 e A4, isso é 99.
Aí ele pede para a gente determinar quais são esses três números, né? Ou melhor, quais são esses números, né? No total nós temos 4 números. Então acho que uma estratégia aqui importante é a gente sempre indicar para os nossos alunos que eles comecem escrevendo essas expressões, né? Se eles pretendem usar as ferramentas algébricas, que eles escrevam essas expressões e antes de fazer qualquer tipo de operação, né? De tentativa aqui, de isolar, substituir talvez, que eles observem as 4 equações, tá? E reflitam um pouquinho porque, em geral, você consegue fazer muita coisa ou subtraindo ou adicionando equações. Nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer uma soma membro a membro, tá bom? Então vamos somar aqui o primeiro lado da igualdade, o primeiro membro. E aí o que é que eu vou buscar? Vou buscar somar todos os A1 primeiro. Então aqui eu obtive quantos? 3A1, né? Então eu vou escrever aqui, ó, 3A1 mais. Vamos buscar agora o A2. O A2 aparece aqui e aparece aqui. Então eu vou ter o quê? 3A2. 3A2. E aí, seguindo de maneira análoga, eu vou procurar o A3, que aparece 1, 2, 3 vezes. Então isso aqui vai ficar mais 3A3, tá bom? E o A4, gente, ele também aparece 3 vezes, né? Olha que legal essa simetria. 1, 2, 3. Então eu posso escrever mais 3 vezes o A4. E isso dá igual a quanto? Então eu já somei tudo que estava do lado esquerdo da igualdade. Eu vou somar tudo que está do lado direito da igualdade, né? Ou seja, eu vou somar 90 mais 93 mais 96 mais 99. Isso tudo vai dar 378. Beleza? E aí, de sorte, o 378 ele é um múltiplo de 3. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o 3 em evidência. Eu vou obter A1 mais A2 mais A3 mais A4. Isso é 3 vezes quem, né? Então, se eu pegar 378 e dividir por 3, vai dar 126. Eu posso escrever 378 como 3 vezes 126. E aqui, ó, chai, aqui, ó, tome, posso cancelar esses dois termos, né, que estão em lados opostos da igualdade. E aí eu obtenho a soma A1, A2, A3 e A4. Tranquilo? Sim ou não? Tá de boa, né? Vamos seguir então. Bom, com isso, o que é que eu ganho? Eu já sei a soma dos três primeiros. Então eu posso pegar e usar que a soma dos três primeiros é 90, gente. Se essa soma é 90, 90 mais A4 tem que dar 126. E com isso eu posso concluir que o A4 ele tem que ser 36. Beleza? Então eu consegui já descobrir um deles. Descobrindo um deles, eu vou tentar descobrir os demais. Então bora ver o que a gente faz agora. A gente pode descobrir, né? A gente pode reescrever as equações da seguinte forma. Vamos lá, deixa eu copiar essas expressões aqui. Eu vou colocar elas pequenininhas aqui do lado. E eu vou colocar aqui já que o A4 é igual a 36. Então bora lá. A4. Isso aqui é o que nós já temos. A4 é igual a 36, né? Nosso objetivo é determinar cada um deles. Então, onde aparecer o A4, eu troco por 36. O A4 vai aparecer nessa equação. Aí eu vou obter que A1 mais A2 mais 36, né? É igual a 93, ou ainda eu posso escrever isso. Logo, A1 mais A2 é igual a
93 menos 36 vai dar 57. Tá aqui. Aí vamos escrever também a terceira equação. A1 mais A3 mais A4 é 96. Então, eu vou fazer essa manipulação. Eu vou obter que A1 mais A3 é igual a, nesse caso, exatamente 60, né? E no último caso, eu vou obter que A2 mais A3 é igual a 99 menos 36. Isso implica que o A2 mais o A3 tem que dar quanto? 99 menos 36 vai dar 63. Beleza? Então, guarda aí essas informações. É importante a gente observar aqui também, né, que os nossos alunos, eles podem encontrar esses números mentalmente, né, com tentativa e erro. Então, é importante também validar esse tipo de resolução, né? O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar, por exemplo, a segunda equação e subtrair da primeira. Então, eu vou batizar aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 menos 1. Quando eu subtrair a segunda da primeira, eu vou cancelar, gente, o A1, né? Aí vai ficar A3 menos A2 igual a 60 menos 57, que é 3. Aí eu posso juntar esta informação com a equação de baixo. Vê se deu para compreender. Não é isso? Eu peguei essa daqui, vamos lá, subtrair dessa daqui, subtrair membro a membro, então A1 vai cancelar com A1 e vai ficar sempre nessa ordem A3 menos A2, tá? Do lado direito, 60 menos 57. Aí eu posso escrever agora, pela equação 3, tá? Que o A3 mais o A2, ó, inverti a ordem aqui, mas não muda nada. Essa comutatividade aqui permite fazer isso. 63, tá? Então eu posso resolver aqui mais uma vez só somando as duas equações, ó. Do lado direito vou obter quanto? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Do lado direito eu vou obter 66. Do lado esquerdo, ó, esses dois termos vão cancelar. E eu vou ter duas vezes o A3. Ora, mas se duas vezes o A3 é 66, é porque o A3 tem que ser 33. Tudo bem? Aí eu posso descobrir as outras variáveis, né? Os outros números. A gente sabe que a diferença do A3 para o A2 é 3. Então, significa dizer o seguinte, que o A2 ele tem que valer quanto, gente? Ele tem que valer 30. Não é isso? Então, aí ó, eu já encontrei quem é o A4. Eu vou destacar ele aqui em cima. Foi o primeiro que a gente encontrou. Encontrou quem é o A2, quem é o A3. E aí, como é que eu encontro, então, o A1? É o último que falta. O A1 a gente pode usar essa equação aqui, ó. Né? A gente sabe que o A1 mais o A2, A1 mais o A2 é quanto? 30, tem que dar 57. Consequentemente, o A1, portanto, né, o A1 tem que ser 27. E aí eu obtive todos os números da sequência. Eu vou listá-los aqui em ordem crescente. 27, 30, 33... 36, né? Encontramos números aqui que obedecem um padrão, né? Isso é uma progressão aritmética de razão 3. Tranquilo? Bora dar uma olhadinha aqui no próximo problema agora, que é bastante interessante, tá? Problema 7. Vamos lá, estamos caminhando para o fim já. Então, pessoal, finalmente vamos para o último probleminha
do segundo encontro de álgebra, em que ele diz o seguinte: Gabriel gosta de preencher quadriculados 3×3 com números de forma que quaisquer três deles alinhados na horizontal, vertical ou diagonal tenham a seguinte propriedade: o número central deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. E aí aqui, no problema, ele dá alguns exemplos, né? Se você pegar o 11, somar com o 17, ele vai ser dividido por 2, ele vai dar 28 por 2, que é 14, né? Então a gente define a média aritmética entre dois números A e B fazendo a semissoma deles, ou seja, somo os dois e divido por 2, certo? E aí ele fala que essa propriedade ele vale na horizontal, na vertical ou na diagonal, certo? A primeira alternativa, a primeira linha aqui, né, que a gente tem que responder é completar o preenchimento do quadriculado que foi iniciado por Gabriel. Então a gente já sabe que se eu pegar 2, somar com algum número e dividir por 2, isso tem que dar 10. Beleza? E aí com essa operaçãozinha, eu posso descobrir que 2 mais algum número resulta 20. Necessariamente, então, esse número tem que ser 18. Certo? Vê se faz sentido. Então eu posso indicar aqui, ó, no lugar do x, eu posso colocar 18. Tá bom? E aí a gente pode aproveitar o ensejo já e trabalhar aqui com essa diagonal. Porque se eu colocar alguma variável aqui, eu posso escrever que 18 mais 14 dividido por 2 tem que dar o y, né? Ou seja, o y, ele é exatamente quem? O y é 32 sobre 2, também conhecido como 16. Posso tirar essa variável e colocar aqui, completar com 16. Tudo bem? Vamos aproveitar aqui a situação, ó, e fechar essa horizontal. Então, vamos chamar aqui de z, e aí eu posso escrever aqui 10 mais z dividido por 2 é igual a 16, ou seja, z mais 10 é igual a 32. Isso me permite concluir que o z tem que ser 22. Então, mais uma vez, vou trocar essa variável, colocar aqui o número 22, e eu vou seguir assim até eu descobrir todas as variáveis, né, todos os quadradinhos aqui, os quadriculados que estão em branco, tá? Bora fazer logo esse aqui que tá fácil? Esse aqui acho que dá para fazer mentalmente. 2 mais 14, 16. Divida por 2 vai dar 8. Vamos fazer esse aqui de baixo, ó. Se eu pegar aqui e chamar de W, aí eu posso escrever o quê? 8 mais W dividido por 2 tem que dar 16. Ou seja, W mais 8 é 32. Isso diz pra gente que o W tem que ser 24. Certo? Então eu posso tirar aqui esse W e preencher com 24. E o último caso, gente, bora chamar isso aqui de T. E aí eu posso escrever 14 mais um número tem que dar o dobro de 22, né? Que é 44. Quem seria então esse número? O T tem que ser igual a 30. Pronto. E aí se você achar interessante, sinalize para o aluno para ele fazer essas provas reais, né? Ele verificando aí e validando todas as direções, né? Horizontal, vertical e diagonal. E observar se o termo médio é a média aritmética dos extremos considerados, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui agora no item B. O item B ele dá uma configuração para a gente e ele pede para a gente preencher os quadradinhos quadriculados que estão em branco com a mesma instrução indicada no item A, tá? Então vamos começar fazendo o seguinte.
Nessa parte é importante você tentar introduzir o mínimo possível de variável, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou denotar esse aqui por x. Se eu introduzir uma nova variável, eu faria o que? X mais y é igual a 14, tá? Então, em geral, eu vou usar o seguinte. Para a gente ganhar tempo, eu vou escrever que x mais y sobre 2 é 7, mas isso é o mesmo que dizer que se a metade é 7 é porque a soma inteira vai dar 14. Então, vamos olhar sempre para o dobro do número que a gente está considerando lá, tá bom? Aí eu posso escrever o y em função do x. Isso é 14 menos x. Vou chegar aqui, trocar esse y, colocar 14 menos x. Tranquilo? Quem é o cara que está aqui? Esse cara que vai aparecer aqui, que eu vou chamar de u, ele pode ser encontrado da seguinte forma. 20 mais 14 menos x igual a 2u. Concorda comigo? Ou melhor, nesse caso aqui vale mais a pena deixar dividido por 2, tá? Porque a gente já encontra direto o que a gente está querendo, a variável u em função de x. Então u, vamos só organizar um pouquinho melhor. Vamos somar esse 20 com esse 14. Isso vai dar 34 menos x, tudo sobre 2. Beleza? Então eu vou apagar essa parte. Eu vou colocar 17 menos x sobre 2, tá? Que é uma expressão equivalente à anterior. Vamos ver se isso vai ser útil. Outra coisa que a gente pode utilizar é essa soma na diagonal, gente. Então aqui vai ser o quê? X mais 20 sobre 2. Concordam comigo? E aí quando eu chego nesse momento aqui, provavelmente eu já consigo encontrar qual é o valor de x. E aí descobrir todos os quadradinhos aí restantes, né? Porque eu já preenchi esse quadradinho, esses 3 quadradinhos, né? Eu já preenchi essa linha completa, ó. Então eu posso simplesmente olhar só para ela agora e montar uma equação que me permite descobrir quem é o x. Porque eu já sei que x mais 20 sobre 2, né, que é o termo do meio, ele é a média aritmética dos extremos. É o 9 mais 17 menos x sobre 2 sobre 2, porque eu estou falando da média, né? Então isso aqui vai aparecer um sobre 2. Aí eu posso multiplicar por 2 aqui, ó, os dois lados da minha equação. Isso implica que eu vou poder cancelar esses fatores. Isso aqui a gente já ganha tempo. Aí eu vou obter o quê? Que x mais 20 é igual. Faça essa soma aqui. 17 com 9 vai dar 26 menos x sobre 2. Então aqui eu posso escrever, galera, que x mais x sobre 2, né, organizando os termos semelhantes, é igual a 26 menos 20. Aí eu ganho que 3 meios de x é igual a 6. Aí eu posso agora aplicar a propriedade, né, de proporção, multiplicar os meios, o produto dos meios pelos extremos. Isso aqui vai dar que o x é exatamente 4. Ok? E aí se você descobre que o x é 4, você consegue certamente preencher todo o seu quadriculado, tá? Então aqui, ó, esse aqui vai ser 4. Esse cara que está aqui do lado direito vai ser 14 menos 4, que é 10. Tá? E aí vai obedecer todas as propriedades que a gente quer. Aqui vai ser 17 menos, né, esse cara aqui, ó, 17 menos 4 sobre 2. Então vai ficar 15. Ora, mas isso aqui é 15, 9 mais 15, 24. A metade de 24 é exatamente 12. Aí aqui o que é que vai acontecer? Faltam 2 para a gente descobrir. Vamos chamar aqui de A. 7 mais A é igual a 24, né? Que é o dobro.
ou seja, o A tem que dar 17. Então eu posso colocar aqui, ó, 17. Faz sentido? Porque 17 mais 7, 24, divido por 2, 12. Esse cara que está aqui. E vamos usar essa diagonal aqui, ó, chamar de B. Aí vai ficar que B mais 10 é igual a 24, que é o dobro de 12. Então B tem que ser 14. Então se o B é 14, a gente pode colocar aqui, ó, 14. Faz sentido? E aí a gente consegue preencher todos os nossos quadriculados aí da questão, tá? Vamos lá dar uma olhadinha agora no item C. No item C, o que é que ele pede? Ele pergunta para a gente qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo após Gabriel terminar de preencher. Bora lá, não desiste não, fica aqui comigo. Então vamos lá finalizar. Nossa letra C, ela pede para a gente determinar qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo, né? Após Gabriel terminar de preenchê-lo. Então, com isso, a gente já consegue saber o termo central. O termo central é a média aritmética desses dois extremos, 14 mais 30, 44, dividido por 2 é 22, tá? E agora vai começar a parte, né, de fato, de álgebra nesse item C, né? Eu vou atribuir aqui valores A, B, C, D, E e F, e eu vou tentar conseguir relações entre essas variáveis. Lembrando que a gente quer descobrir, né? É sempre importante estar atento ao que a gente tem e ao que a gente quer, sempre ter um olho no peixe e outro no gato, né? Então, qual será a soma dos 9 números? Eu quero A mais B mais C mais, né? Essa soma toda aqui, eu já posso colocá-la. Essa soma aqui, ela vai dar quanto mesmo, gente? Vai ser 44 mais 22, 66, mais D, mais E, mais F. Tá bom? Então, bora lá escrever a relação entre essas variáveis, né? A gente pode escrever, então, né, olhando aqui para a vertical, primeiro, que A mais D é o dobro do termo do meio, ou seja, 28. A gente pode escrever também, ó, que B mais E é o dobro do termo do meio, que é 44. A gente pode escrever também que C mais F é o dobro do termo do meio, que é 60. Beleza? Então, observe, curiosamente, se a gente reorganizar essa soma aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou agrupar o A com o D. Então, eu vou trazer esse D cá para frente, tá bom? Só para colocar em ordem. Depois, eu vou ter aqui o B, que eu vou poder combinar ele com o E, tá bom? Então, vamos supor que eu combinei inicialmente o A com o D, B com o E. Então, estou olhando a soma dos termos equidistantes, né? O B mais o E. E, por fim, eu vou colocar aqui nessa soma o C mais o F, tá? O C mais o F e o 66 que já estava na jogada, né? E aí por que eu estou fazendo isso? Porque eu consigo, né, dizer quanto vale A mais D. Isso aqui é todas as informações oriundas do preenchimento aqui, né, da propriedade do termo médio ali. Então, A mais D é 28, mais quanto é B mais E? B mais E é 44, mais quanto vale C mais F? C mais F já viu ali, ó, 60 mais 66. Logo, essa soma vai ser esse cara com esse, dá quanto, meu povo? 72 mais esse aqui vai dar quanto? 126. 72 mais 126, 190, 198. Beleza? Então, fica aí
mostrado, né, qual é a soma dos 9 números do quadriculado. Eu acho que essas questões que envolvem quadrados, né, quadrados mágicos, não, são questões que estimulam bastante o desenvolvimento de habilidades e competências, né, dos nossos alunos, além de fazê-los fixar a definição de média aritmética, né? Então é interessante porque ele utiliza aqui várias e várias vezes essa definição. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, desse segundo encontro e queria agradecer pela audiência de todos e sinalizar que as listinhas elas vão ser baseadas nas nossas aulas, tá bom? Nos 2 encontros. Bom, é isso, agradeço e me despeço por aqui. Até uma próxima.